Você já pensou ou sentiu que alguém é um karma na sua vida, que está sempre te trazendo problemas e que você não consegue fugir dele? Essa é uma ideia muito recorrente nas mediações, por incrível que pareça. Essa frase, doutor, eu não aguento mais essa pessoa, é um karma na minha vida, o que é que eu faço? E decidi então trazer um pouco essa reflexão sobre o karma, porque quando algo é recorrente, por trás deve ter algum sentido. E além do mais, a mediação ela tem um viés interdisciplinar. Por que não aprender com outros conteúdos? Mas antes disso, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, meu nome é Ulisses Tel, sou mediador familiar interdisciplinar, criador do espaço Mediar Afetos. Esse é o nosso quinto vídeo. Então, se você não conhecia o trabalho, já te convido a ir lá no primeiro vídeo. Lá a gente explica detalhado como é que funciona a mediação, na verdade, qual é o propósito inicial desse projeto, o que é que a gente quer atingir e a forma como ele está sendo trabalhado. A ideia do karma está ligada a um outro conceito menos conhecido, que é o Dharma ou Dharma. Ambos vêm de tradições orientais, principalmente a tradição hindu. É interessante conhecer os dois porque eles estão intimamente ligados. Esse Dharma ou Dharma tem a ver com os comportamentos humanos. Segundo essas tradições, todos os seres, e os seres humanos não seriam diferentes, os seres humanos não seriam diferentes, possuem um caminho que os leva à evolução. É como se tivéssemos que percorrer uma jornada que, de alguma forma, nos garantiria mais tranquilidade, mais paz, nos garantiria um caminho mais apropriado, tanto com as relações familiares, com as relações do trabalho, com as relações na própria sociedade de uma forma toda. Seguir nesse caminho do Dharma, ou seguir nesse caminho do Dharma, nos traria um comportamento e atitudes mais humanas. Veja bem, daí decorre o conceito do karma, porque tanto karma quanto dharma podem ser entendidos como lei. Lei que todas as pessoas, todos os seres deveriam seguir. Então o dharma, como essa lei maior, que é o caminho onde de alguma forma a gente teria que estar atento e se nortear por ele, se a gente de alguma forma se afasta desse caminho, surgiria o karma. Então, o karma seria para garantir que não saíssemos do Dharma. É interessante nessa perspectiva. Eu até vi algumas analogias que eu achei que se encaixam muito bem. Eles falavam o seguinte: imagina um caminho, imagina uma estrada, onde todos nós vamos ter que seguir. Isso seria o Dharma. Seria a estrada mais ideal, onde a gente teria condutas mais apropriadas, onde a gente estaria em direção a uma evolução, vamos colocar assim. Essa estrada, ela seria margeada, imagina, por barreiras. Barreiras que seriam elásticas, que se elas fossem tensionadas, elas poderiam, de alguma forma, dar mais espaço. Então, se em algum momento nós saímos desse Dharma, ou seja, se a gente sai dessa estrada, a gente tensionaria essas paredes. E, de alguma forma, por algum tempo, a gente sairia dessa estrada. Só que a gente tensionaria até um certo limite. Até um certo limite eu não desce. E aí essa barreira que é elástica nos jogaria, nos arremessaria de volta para a estrada. Essas barreiras seriam o karma. Vejam que ideia. Então o karma, nessa perspectiva, não seria algo ruim. O karma seria para garantir que ficássemos dentro da lei maior. Seria uma forma de dizer para a gente, inclusive, que algo está errado. Imagina o seguinte, por isso que eu trouxe essa analogia para a gente. Imagina que uma pessoa tem um tipo de alimentação muito desregrada, que compromete o seu organismo. Ela não se preocupa e essa alimentação o agride de forma muito violenta. Com o tempo, por exemplo, pode surgir uma gastrite, que é essa irritação no estômago. Isso vai causar um certo desconforto, isso vai causar uma certa dor. Mas digamos que a pessoa, mesmo tendo essa gastrite,
resolve não tomar medidas para mudar os seus hábitos alimentares. Então, ela continua agredindo o seu organismo. Então, ela pode vir a desenvolver, por exemplo, uma úlcera, que já é uma ferida. Vai agredir mais, vai causar mais dor. Mas, mesmo assim, a pessoa não se atenta por algum motivo. Ou porque não quer, ou porque não consegue perceber de forma clara, ela continua agredindo o seu organismo. Isso pode chegar, quem sabe, a um câncer. Então, perceba que uma gastrite causa dor, machuca. A úlcera machuca mais. O câncer nem se fala. Isso seria o karma. Seria uma consequência de uma atitude mal elaborada, de uma atitude que não está sendo feita de forma consciente. Então, nessa perspectiva, para essas tradições, o karma nunca vai ser ruim, porque o karma é um alerta. Quando o karma bate, é dizendo, reveja seus conceitos, reveja a forma como você está interagindo com o mundo, reveja a forma como você está interagindo com você mesmo, com o seu corpo, reveja a forma como você está interagindo com as pessoas. De uma forma geral, reveja as suas ações, olhe para si, porque se você olhar, você vai perceber que há uma forma de você alterar isso e ter uma vida mais equilibrada, ou seja, voltar naquela nossa ideia, voltar ao caminho. O karma só está fazendo isso, proporcionando que a gente não saia definitivamente desse caminho, que seria o melhor caminho do ponto de vista de conduta, de realização, de perspectivas melhores. O karma, inclusive, é conhecido como lei de causa e consequência, justamente por essa perspectiva de que muitas coisas que nos acontecem decorrem de outras ações que realizamos antes, mas não conseguimos perceber essa conexão. Mas o que é que tudo isso tem a ver com esse nosso bate-papo aqui de mediação interdisciplinar? Quando eu me fiz essa pergunta, estudando um pouco sobre esse tema, olha, vocês não imaginam a quantidade de casos que eu fui me lembrando que havia muita relação com essas ideias aqui. E eu vou trazer aqui um caso que eu acho que é bem significativo para ilustrar uma conexão dessas ideias com a mediação. Se tratava também, né, de uma relação conjugal. Quem me procurou na época foi a mulher. Eles tinham tido uma filhinha, não tinham casados, não tinham vivido juntos por muito tempo. Ela engravidou, teve a filhinha, mas ele reconheceu a filha, ele pagava os alimentos, ele cumpria com essas obrigações básicas do pai. Mas qual foi a queixa dela? Ela disse, doutor, eu estou vindo aqui porque ele não é um pai presente para minha filha. Ele não acompanha a minha filha. Ele não está presente no dia a dia, ele demora para visitá-la. E eu sinto que ela sente a falha, ela sente a ausência. Muito provavelmente porque a gente não conviveu, a gente conviveu por pouco tempo, enfim. Então, a queixa dela, percebam, não era porque ele não pagava alimentos, não era porque ele não contribuía materialmente. Inclusive, ela até relatava que às vezes ele falhava, ele demorava, mas que ele não deixava de pagar. O que ela tinha realmente raiva, e ela manifestou essa palavra, me dá muita raiva quando eu percebo que ele chega, minha filha fica alegre, e ele vai embora e minha filha fica triste. Então, isso me dá uma angústia. Eu queria uma forma dele estar mais presente. Vejam bem qual é, entre aspas, a queixa, do que ela se lamenta e o que é que ela queria resolver. Como ela não entende, basicamente, como toda essa estrutura estava conectada, ela procura um advogado, como sempre, né? Porque o advogado, a justiça, vamos colocar assim, o poder judiciário, é quem pode dar alguma resposta. Será que dava nesse caso? Será que o judiciário conseguiria que ele fosse um pai mais presente? E aí a gente começou esse processo de mediação, compreendendo, ela foi falando como era a estrutura deles, como é que ele se relacionava depois que se separava. E olha que curioso, ela dizia, doutor, eu tenho tanta raiva dele, porque eu sinto que a minha filha sofre, que quando ele chega, eu não consigo me conter. Então eu grito com ele, eu digo coisas ruins com ele. Parece engraçado, gente, mas não é. Doutor, um dia ele demorou quase um mês para ir lá em casa para ver nossa filha. Quando ele chegou, sabe o que é que eu fiz?
eu joguei um balde de água nele. E eu disse, o que é que você fez? Eu disse, eu joguei um balde de água nele, ele ficou todo molhado. Eu disse, você acha que resolveu? Porque percebam, né? Lógico que eu não disse isso de imediato, a gente foi evoluindo nesse diálogo para que ela percebesse toda a situação. Ela se queixava justamente da ausência do pai e da filha. Queria que a filha fosse, o pai fosse mais presente, que ele estivesse mais lá, que ele visitasse com mais frequência e que convivesse. Mas o que é que ela fazia? Por não compreender, toda vez que o pai chegava, ela o afastava. Ela o agredia, literalmente, a ponto de jogar um balde d'água nele. E eu perguntei, será que isso ajuda? Ela parou um pouco, pensou, estava até um pouco angustiada. Ela disse, eu acho que não, né? Porque quando eu joguei o balde d'água, ele foi embora. Então, acabou nem vendo minha filha. E eu disse, pois é. Veja que às vezes a gente quer tanto algo, mas as nossas ações nos levam para longe desse algo. Vocês acham que tem alguma coisa a ver com essa ideia do karma? O que é que as nossas ações dizem? Não são as nossas palavras, gente. Percebam, a gente diz algo, a gente pensa algo e a gente faz algo totalmente contrário. Nós não temos, geralmente, nesses casos, né, de conflitos, coerência. Ficamos divididos. Olha só o que essa jovem queria. Ela queria presença, queria que ele estivesse conectado com a filha, que ele desenvolvesse melhor essa paternidade, que ele se tornasse um pai no sentido mais essencial da palavra. Mas quando ele chegava, ela o afastava. É como se ela dissesse, eu quero você presente na vida da minha filha. E quando ele chegava, ela dizia, vai embora. Ela não dizia com as palavras, ela não verbalizava, mas ela dizia com as ações. E, de alguma forma, nós somos aquilo que fazemos. Não somos aquilo que dizemos, porque dizemos com a razão, mas nós somos aquilo que fazemos. Nós manifestamos o que realmente sentimos. Então a reflexão de hoje que eu trago para vocês aqui não é sobre acreditar no Dharma, acreditar no karma, acreditar essas teorias. Não é basicamente isso. Eu até penso que a ideia do Dharma ela tem algum sentido na perspectiva que a gente possa refletir, principalmente nos tempos de hoje, se a vida humana tem algum propósito, se estamos aqui para fazer algo ou simplesmente adquirir conforto, que a gente não se preocupe com o todo, a sociedade, com os demais. Eu acho que são reflexões interessantes que poderiam nos nortear. Mas a ideia do karma, ela tem muita pertinência quando a gente trata de conflitos. Até que ponto temos participação nos conflitos que nos chegam? Eu estou totalmente isento, ou seja, o que me acontece é por causa dos outros? Não há uma conduta minha que de alguma forma influenciou ou pelo menos agravou? Inclusive a gente já falou um pouquinho disso no vídeo 3, quando a gente falou do inconsciente. Então essa ideia do karma nos remete a um diálogo particular conosco. É como se a vida, de alguma forma, dialogasse com a gente. Vejam bem, nós não estamos aqui querendo trazer a ideia de que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, que nós temos que nos responsabilizar, nos culpar e ficar angustiados, como se nós fôssemos o causador de todos os problemas. Não, longe disso, isso seria até uma ideia insana. Mas o que nós queremos trazer é que, será que realmente não temos a participação? É essa necessidade, digamos assim, da gente dialogar com a vida, de quando a gente estiver imerso numa situação de conflito, a gente olhar, poxa, será que eu contribuí de alguma forma? Tá, eu sofri uma agressão, mas será que eu não agredi de alguma forma? Eu estou querendo algo, mas será que eu contribuo para que esse algo aconteça? Percebem essa dinâmica? Eu acho que dialogar com a vida é, antes de tudo, dialogar conosco. É a gente se voltar para a gente numa perspectiva de amadurecer, de crescer. Porque, do contrário, a gente corre o risco de cair naquela vala comum da vitimização. A vitimização é quando a gente acha que o mundo está contra a gente, quando a gente acha que é inocente de tudo e que a gente não tem participação em nada que nos acontece. Então, acredito que essa ideia do karma, que as pessoas trazem, e é por isso que eu trouxe aqui, porque a função desse canal aqui é fazer essa interlocução, é trazer o que vocês, o que as pessoas, o que as famílias nos trazem na mediação, e a gente está tentando aqui repassar, compartilhando, para que de alguma forma outras pessoas possam
aproveitar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo tem sido importante, se você inclusive está lembrando de alguém que está passando por isso e que essa pessoa deveria escutar um pouco disso, compartilha, gente. Esses vídeos aqui são produzidos para de alguma forma ajudar a você e aos demais que estão passando às vezes exatamente por uma situação desgastante. Então se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa lá aquele sininho, porque toda semana vai ter um vídeo novo e você pode receber diretamente. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá e obrigado.